A graça e a paz, irmãos, tudo bem com você? Eu tô muito animado com essa série de vídeos que nós estamos fazendo e eu sei que Deus está falando, Ele está ministrando nos nossos corações. Eu agradeço a todos que estão comentando nos vídeos, deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal. Muito obrigado, tá? Não vamos parar de fazer isso não. Você que tá aí, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo, faça o seu comentário que você me ajuda muito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Romanos. Nós entraremos no assunto da eleição de Deus. Esse assunto, ele é bem controverso e ele é bem sensível de ser falado, mas nós não vamos deixar de falar sobre isso aqui não. Estamos estudando todo o livro de Romanos e não vamos pular nada. Alguns estudiosos, eles veem o capítulo 9, do capítulo 9 ao capítulo 11, como um parênteses que Paulo faz. E o capítulo 12 como uma continuação do capítulo 8. Porque esses capítulos 9, 10 e 11, eles são um pouquinho mais complexos. Mas pela graça de Deus nós vamos falar sobre eles e Deus vai trazer luz sobre nós. Amém? E nós vamos estudar esses textos através das perguntas que Paulo deixa implícita em cada uma delas, que são 3 perguntas, basicamente, 3 perguntas. A primeira pergunta que Paulo deixa é: será que Deus falhou? A sua palavra falhou? Segunda pergunta que ele deixa: será que Deus é injusto e ao exercer a sua soberania nas suas escolhas? E a terceira: como é que Deus pode ainda nos culpar? Mas antes disso, vamos ler então capítulo 9, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5, que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Nós vemos no versículo 1, Paulo dizendo que o Espírito Santo, ele testemunha na nossa consciência. Então quer dizer que a consciência é uma das funções do espírito humano. No versículo 2, nós vamos ver a atitude de Paulo como intercessor. Paulo, ele sentia grande tristeza e dor no seu coração por causa do seu povo. Isso nos fala de encargo, de compaixão pela obra. Paulo, ele chama o povo de Israel de irmãos. Ele se identifica com aquele povo. Ele fala que até desejaria ser amaldiçoado se ele pudesse levá-los à salvação. Ele se identifica com o amor de Cristo a tal ponto de que deseja realizar uma obra semelhante à do Senhor Jesus. Nós sabemos que essa oração de Paulo, ela não é literal, porque no final do capítulo 8, ele mesmo fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas Paulo, a sua intercessão é tão intensa que ele diz: olha, se eu pudesse até ser separado de Deus, eu faria por vocês. E a angústia de Paulo, ela é ainda maior por causa dos privilégios que o povo de Israel tinha em Deus. Por quê? Eles tinham a adoção, a afiliação. Os israelitas eram chamados filhos de Deus. Eles tinham a glória. Nesse caso, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus que encheu o tabernáculo, o templo e por fim habitava nos santos dos santos. Eles tinham isso. Eles tinham as alianças, a aliança de Abraão, onde vieram todas as outras alianças. Eles tinham a lei, que era a única revelação de Deus escrita e falava com eles. Eles tinham o culto, que apontava para o sacerdócio, a adoração, os sacrifícios. Eles tinham os patriarcas, não somente Abraão, mas Isaac, Jacó,
Moisés, Josué, Davi, homens que eles consideravam muito. E eles também tinham Cristo segundo a carne, porque o Senhor Jesus ele veio do povo de Israel. Jesus era judeu. E como povo de Israel, com esses 8 privilégios que nós falamos aqui, eles puderam rejeitar o próprio Messias. A partir dessa perplexidade, Paulo responde a essas questões. E nós vamos ver cada uma delas. A primeira é: será que Deus haveria de ter falhado na sua palavra? Dos versículos 6 ao 13, depois você lá. Será que Deus falhou? Não, a resposta é não. Deus ele fez promessas endereçadas para o povo de Israel, porém não para todo o povo de Israel, mas somente ao verdadeiro Israel, o Israel espiritual, que ele chamou de acordo com o seu propósito e a sua escolha. O argumento de Paulo é que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Sempre houve 2 Israel, o Israel natural e o Israel espiritual. E a promessa de Deus, ela foi endereçada para o povo de Deus, o povo espiritual, Israel espiritual. Lá no capítulo 2 de Romanos, nós vimos que Paulo ele mostra quem são os verdadeiros judeus. Vocês lembram? Paulo fala que os verdadeiros judeus não são aqueles com marca exterior, mas que os seus corações foram circuncidados, não apenas por fora, mas dentro. E Paulo, ele toma 2 argumentos para ilustrar que esse ponto de vista que ele está mostrando, que existe uma separação entre uma Israel natural e uma Israel espiritual. O primeiro exemplo que Paulo usa é o de Abraão e Isaac. Assim como nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os descendentes de Abraão são Israel. Deus escolheu Isaac, que simboliza a promessa, mas rejeitou Ismael, que simboliza a carne. Os 2 eram filhos de Abraão, os 2 vieram de Abraão, mas Deus escolheu o que veio da promessa, Isaac. O segundo exemplo que Paulo usa, ele toma o exemplo de Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e recusou Esaú. Isaac e Ismael, eles tinham mães diferentes, mas Esaú e Jacó, eles tinham a mesma mãe. A escolha foi feita exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Os 2 ainda não tinham feito nada, eles estavam na barriga da mãe e Deus já havia separado um deles. A escolha tanto de Isaac quanto de Jacó não dependeu deles, do esforço deles, do trabalho deles, mas se originou inteiramente no Senhor e na vontade dele. Existem muitos mistérios envolvendo essa doutrina da eleição ou da predestinação, como é chamado. Mas nós precisamos ter clareza a respeito de alguns pontos. Primeiro, Jesus ele falou a respeito da eleição dos santos. Lá em João 13:18, Jesus ele disse assim: "Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim." Essa eleição, essa predestinação, ela é muito importante para que nenhum homem se glorie diante de Deus por ter feito alguma coisa, pois nós todos chegaremos diante do Senhor porque Ele nos escolheu, por causa dele. Não somos responsáveis pela nossa salvação. Foi o Senhor que nos salvou. Nós não conhecemos e não sabemos essa base da escolha de Deus. Nós não entendemos isso. Como é que Deus escolhe, como é que deixa de escolher. Mas ainda permanece a verdade de que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Apesar de sermos escolhidos antes da fundação do mundo, nós podemos dizer que existe o livre-arbítrio. Ele existe. No caso de Esaú, nós vemos que foi ele mesmo que rejeitou o direito de primogenitura lá na frente.
O grande mistério aqui é saber como a responsabilidade humana e a soberana escolha de Deus se relacionam. Aí está o mistério. A segunda pergunta que Paulo deixa é: Deus é injusto ao exercer soberanamente as suas escolhas? Lá no capítulo 9, versículo 14 ao versículo 18. A pergunta que você talvez já se fez em alguma época da sua vida é: será que Deus não é injusto em escolher um para se salvar e outro para não ser salvo? Será que Deus ele é tão injusto que ele permite que as pessoas vão para o inferno? Por que todos não se salvam logo? Por que todos não ouvem a palavra de Deus e aceitam a Jesus? Ou ele já escolhe salvar todo mundo e já pulamos essa parte? Você já fez essa pergunta? Paulo ele é muito enfático em responder: não, Deus não é injusto. Deus ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele não é obrigado moralmente a se compadecer de ninguém. A salvação de Deus se origina na sua misericórdia e se consuma na sua justiça. Deus um dia ele queria se deixar conhecer. Por isso ele se apresentou a Moisés. Ele demonstrou a sua misericórdia. E para Faraó ele mostrou o seu poder e o seu julgamento. Mas repare, Moisés ele não merecia, aliás, misericórdia de Deus. Ele não tinha do que se gloriar, porque a graça do Senhor já estava se manifestando desde o Velho Testamento. Mas Faraó sim merecia ser condenado. Então Deus seria justo se desse a condenação para Faraó. Deus ele nunca endureceu ninguém antes que já tivesse se endurecido primeiro. Antes de endurecer o coração de Faraó, ele mesmo já havia endurecido o seu coração. O primeiro capítulo de Romanos mostra que Deus ele executa o seu juízo sobre o mundo. Nós vimos sobre isso. Ele abandona, ele entrega ao pecado. Assim, o endurecimento do coração de Faraó por Deus foi apenas o seu ato de julgamento sobre a dureza que já existia. A conclusão então dessa pergunta é que Deus não é injusto. O homem é pecador e ninguém merece ser salvo. Se Deus condena, ele está sendo justo porque é o que nós merecemos. Mas se ele exerce misericórdia, ele é livre para expressar a sua misericórdia para quem ele quiser. Desse modo, se alguém se perde, a culpa é dela mesma. Mas se alguém é salva, o crédito é inteiramente de Deus. Você entendeu que o homem ele não pode se salvar sozinho? Quando o homem pecou lá no Éden, ele foi destituído da glória de Deus. E o nosso final seria a condenação. Aqueles que estão sem Jesus, infelizmente, estarão condenados à morte eterna. Mas como Deus pode então ainda culpar a gente pelos pecados? Romanos 19 ao 29, capítulo 9, do versículo 19 ao 29. A questão é: se Deus endurece quem ele quer, como ele pode ainda condenar pelos pecados aqueles que ele mesmo condenou? Ele mesmo endureceu o coração. Além disso, se a salvação vem inteiramente de Deus, e se nós não podemos resistir à sua vontade, por que ele então ainda nos condena? Paulo, ele dá 3 respostas para essa questão. Primeiro, Deus tem o direito como oleiro. Deus fez os seus vasos da forma que ele quis e nós não temos o direito de censurar a Deus. Quem nós pensamos que somos? Que tipo de relacionamento nós pensamos que temos para confrontar a Deus? Nós somos apenas barro. Ele é o oleiro. O barro ele não pode questionar o oleiro, ele não pode questionar o que ele é. Assim como nós não podemos questionar a Deus.
Paulo, ele não está confrontando aqueles que têm um coração sincero, humilde e colocam essas dúvidas diante de Deus. Não é pecado você perguntar a Deus esse tipo de coisa, é legítimo. Mas Paulo confronta aqueles que são arrogantes, que questionam a Deus em tudo, questionam os caminhos de Deus e querem se colocar no mesmo patamar, na mesma posição que Deus, querem colocar em pé de igualdade. Existem pessoas que questionam a Deus como se elas próprias fossem Deus. Segunda resposta que Paulo nos dá: Deus, ele deve revelar a si mesmo como é, fazendo conhecida a sua ira e a sua graça. Deus, ele usa seus vasos para que através deles ele se dê a conhecer a principados e potestades e até mesmo aos homens. Nós não podemos dizer que Deus, ele criou alguém especificamente para morrer e se perder. Você deve ter se perguntado na sua vida: Faraó foi criado para ser condenado? Judas, ele nasceu só para trair Jesus? Eu não acredito nisso. Mas, por causa da maldade que havia no coração deles, eles trilharam esse caminho que os levaram à condenação e à perdição. Eles se levaram à destruição. A terceira resposta de Paulo é que Deus, ele disse de antemão nas Escrituras que os gentios seriam incluídos e que somente os remanescentes de Israel seriam salvos. Lá no versículo 24 ao 29, Paulo, ele mostra que Deus, ele já tinha falado sobre isso através dos seus profetas, do propósito de usar a graça e a misericórdia de fazer os gentios o seu povo. E o que nós podemos concluir com isso tudo? A explicação para essa composição da igreja que temos hoje, que é uma grande maioria de gentios, ou seja, que não é o povo de Israel, e alguns remanescentes judeus, é que os gentios creram em Jesus, enquanto a maioria de Israel se escandalizou com Jesus. A aceitação dos gentios é atribuída à soberana misericórdia de Deus, e a rejeição de Israel é atribuída à sua própria rebelião. O nosso destino eterno foi totalmente estabelecido pela eleição de Deus. Eleição que não depende de nós, pelas nossas obras, mas Ele escolheu. A nossa eleição é totalmente fruto da vontade soberana de Deus. Nós não entendemos, nós não temos resposta para tudo, mas sabemos que o Senhor nos conheceu, nos predestinou e nos elegeu para sermos filhos de Deus. Você entenda que você é filho de Deus porque Ele te amou antes da fundação do mundo, e que existem coisas que nós não temos respostas, existem coisas que são nebulosas. Paulo, ele responde aqui, ele coloca argumento para nós, mas mesmo assim ainda existem coisas que não temos respostas. Esperamos que lá no céu o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele nos responda a cada uma delas. Amém? Você está gostando dessa série de vídeos? Então, por favor, clique aqui em gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse link com todos os seus contatos. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!